A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você. Hoje, segunda-feira, está iniciando mais uma semana. Pedimos a Deus que nos abençoe. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira desde 2014 pela emissora. Depois passamos a transmitir o programa via YouTube. O canal é Viver_Melhor. Se inscreva, deixa seu like. Sua opinião é sempre importante para nós. Estamos também com o nosso bazar aberto de segunda a quinta-feira na Casa Espírita Maria de Nazaré, de 13h30 às 16 horas. A casa fica na rua Diogo Álvares, número 133, que é a rua da Praça do bairro Benfica, com saída para Nova Era. Prestigie o nosso bazar. Eu recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita, Guaraci Silveira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa. Boa noite, ouvintes do programa Espiritismo está no ar. Agora vamos estudar as lições superiores da vida, né, Pedrosa? Que a gente possa aproveitá-las. Boa noite a todos vocês. Boa noite, Guaraci, é isso mesmo. Nós vamos estudar sobre o Pai e Jesus. Dúvidas? Entre em contato conosco, ligando para a Clube FM, que é 0 operadora 32 3211 5697. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675, WhatsApp 999 387699 e o e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, é bem importante quando dissestes na cruz: ó Deus nosso Pai, em vossas mãos entrego meu espírito. Aquele momento, Senhor, representa para a humanidade um momento individual, porque a humanidade, para dizer isso, vai demorar um pouco. Mas individualmente podemos fazer esta mesma oração: Pai, em vossas mãos entrego meu espírito. Neste momento, o filho reconhece o pai. E o pai, que já reconhecia o filho, o abraça longamente, indicando-lhe o caminho a ser seguido. Então é preciso um momento de dizermos: Pai, em vossa mão entrego o meu espírito, porque aí sim a dinâmica será exatamente a necessária para o volume superior da nossa evolução. Enquanto estivermos entregando o Espírito para situações mundanas, infelizes aqui, nós estaremos presos nas teias desse mundanismo terrível, fétido e às vezes inconclusivo em todas as nossas decisões. Agora, quando dissermos para Deus que aqui estamos como filhos, estaremos reconhecendo o nosso Pai. Pensemos seriamente nisso e façamos a nossa parte numa atitude benéfica a todos nós. Que assim seja. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. E meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando o Pai e Jesus. O sentimento de pertença ao Pai, a consciência de tê-lo a seu favor, era fundamental na vida de Jesus. Afinal, não tinha nenhuma instituição a quem apelar para justificar sua ação. Não pertencia a nenhum partido político,
religioso, não era de família sacerdotal e nem se apresentava com o título de rabi. Então, até para eles conseguirem alguma coisa, né, para incriminá-lo, era difícil, porque Jesus não estava ligado às instituições aqui meramente humanas, né? Seu pensamento estava conectado com o do Pai. Certa feita ele até disse: eu e o Pai somos um. Comungavam, né? Mente a mente ali, ligação mental. Ele tinha consciência de contar com o apoio de Deus em tudo quanto fazia. Por fidelidade a ele, sentia-se motivo a ir adiante, sem retroceder, dispensando o reconhecimento e a glória do mundo. Bastava o que lhe era oferecido pelo Pai. Então Jesus deixa claro, né? Eu vim para servir, não para ser servido. Então ele joga por terra todos esses títulos humanos, honrarias, a não ser chamado de mestre, mais nada. Apesar das adversidades, sentia-se motivado a seguir adiante. Além do Pai, as Escrituras também o apoiavam. Então, além de Deus, ele tinha todo o apoio das Escrituras. Nelas encontrava luzes que justificavam o rumo dado à sua vida. E não tinha dúvida de estar no caminho certo. Ele não corria o risco de agir como um impostor que evoca Deus para, no fundo, impor sua vontade. Não, a tradição profética já dizia da vinda do Messias. Isso já, milênios já estava sendo divulgada a vinda do Messias. Então ele estava ali cumprindo uma grande missão. Os perseguidores de Jesus foram estreitando sempre mais o cerco a seu redor, no intento de matá-lo. O Filho de Deus, porém, não ficou abalado, nem mudou seu programa de ação, temendo represálias. Sua ousadia brotava da segurança com que buscava ser fiel ao querer do Pai. Então, ele não se importava com essas ameaças humanas, não? Até mesmo diante de Pilatos, quando Pilatos interroga, dizendo que ele era o rei dos judeus, Jesus diz: tu dizes que eu sou rei. Em nenhum momento ele afirmava ser rei. Depois ele vem dizendo que meu reino não é deste mundo. Embora ameaçado de morte, Jesus pregou abertamente em Jerusalém, defendendo sua condição de enviado de Deus e sua missão. Seus inimigos nem de longe davam-se conta da origem divina do Mestre. Por causa de seus preconceitos, detinham-se apenas na aparência humana de Jesus. Entretanto, além de ser realmente homem, ele era o enviado junto do Pai, com a missão precisa de trazer a evolução para a humanidade, ensinando os caminhos do amor. Os adversários de Jesus só esperavam o momento propício para concretizar o seu intento de matá-lo. Não conseguiam, contudo, pôr em prática o seu desígnio maligno, porque a hora de Jesus ainda não havia chegado. Só o Pai tinha poder sobre o Filho. Por conseguinte, a vida de Jesus se consumaria na hora determinada por ele. A cruz dependia do plano de Deus para Jesus. As tramas dos inimigos não tinham nenhuma importância, pois a vida de Jesus seguia um projeto sobre o qual eles não tinham o poder de influir. Nada aconteceria com o Mestre sem o consentimento de Deus. Isso é fato, né? Todas as tentativas deles foram frustradas. E aqueles que tentavam dialogar ficavam envergonhados, não tinham respostas à altura do conhecimento de Jesus. Nem os mestres, os rabinos judeus conseguiam, né, discutir com ele assuntos que eles não dominavam. Não é fácil para os contemporâneos de Jesus definir sua identidade. Seus feitos prodigiosos levavam as pessoas a se perguntarem quem era ele. Porque, sabendo que ele era filho de um carpinteiro, né, de uma jovem da pequena Nazaré, eles se interrogavam: mas onde ele aprendeu tanta coisa? Como pode falar com tanta sabedoria? Suas palavras tinham uma vibração dos antigos profetas. Seu modo de ser dava motivo para chamá-lo de Messias. Entretanto, por ser tido como um galileu, descartava-se esta possibilidade. Eu já visto que eles tinham um preconceito muito grande pelos galileus, dizendo que lá não nasceria nada que prestasse. Muito embora o profeta Elias já havia anunciado, né, que o Messias sairia de lá. E a indagação inicial permanecia sem resposta. A dificuldade em definir a identidade de Jesus tinha sua origem na maneira equivocada de abordá-lo. As respostas obtidas
enfocavam a exterioridade de Jesus, sua aparência, sob esse aspecto. As definições aplicadas a ele até podiam ser verdadeiras, mas eram insuficientes. A verdadeira identidade de Jesus escondia-se atrás de suas palavras e também de suas ações. Quem atingia este nível de profundidade defrontava-se com sua dimensão divina, fundamento de sua autoridade e do poder miraculoso de seu agir. Aí se escondia sua condição de filho de Deus e a perfeita unidade existente entre seu querer e o querer do Pai. Jesus seguia o tempo todo a orientação de Deus, só fazia as coisas, que Deus determinava. Por conseguinte, pouco importava o seu lugar de origem, suas genealogias e suas relações com personagens do passado. Para decifrar o enigma de sua identidade, bastaria aceitá-lo como filho de Deus, ponto final. Não tem essa necessidade de Jesus ter sido judeu, galileu, palestino, isso pouco importa. O importante é o que ele nos deixou como referência, como segmento de uma vida melhor. Porque sempre dizemos aqui que o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo é o maior tratado de moral universal. Ter é o caminho que devemos trilhar. Então, nós sabemos que a hora de Jesus estava se aproximando dentro daquele contexto histórico. Ele tinha plena consciência da sorte que o esperava. A morte despontava como inevitável no horizonte da sua existência. Jesus sabia muito bem que sua vida seria fecunda se no momento crucial ele fosse capaz de passar pela prova suprema da morte. Aí a sua fidelidade radical abriria para a humanidade o caminho de acesso a Deus. É evidente que o Senhor Jesus não trabalhava com morte, Essas palavras são colocadas para melhor identificação nossa do assunto. Mas Jesus sabia que aquele momento era um momento crucial para a humanidade. Porque naquele instante ali do Calvário, ou mesmo da prisão dele lá no Horto das Oliveiras, e depois o julgamento, aquela subida do Calvário e a crucificação, aquilo ali eram mensagens profundas demais para a humanidade. E que sintetiza da seguinte maneira: se você quiser elevar-se para o Pai, terá que deixar tudo aqui, subir o teu Calvário, estender os seus braços e dizer assim: Pai, em vossas mãos entrego o meu espírito. Então Jesus estava dando para a humanidade toda aquela estrutura de informação. O modo positivo como Jesus encarou a consumação da sua existência não deixou de perturbá-lo interiormente. Sabemos que Jesus é um espírito extremamente superior e que, vivendo num mundo extremamente violento, extremamente complicado, ruim, ele com certeza, naquele instante, ele teve muita pena da humanidade. Muita pena. Porque ele estava vivendo em planos superiores e, de repente, essa humanidade tão difícil quanto a nossa, não entendeu a sua presença entre nós. Não entendeu. Então, naquele momento ali, ele deve ter dito: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. E dizendo essas palavras, ele falou: tenho sede. Sede de quê? De pessoas que queiram entender a sua condição de Espírito Filho de Deus. Eu tenho sede disso. Então aquele momento ali de Jesus foi muito interessante, Mas Jesus reconheceu que toda a sua vida terrena esteve voltada para esta hora. Não seria correto agora preferir um atalho, Seria indigno optar pela fuga. A missão exigia dele seguir adiante. Isso acontece lá na prisão dele no Horto das Oliveiras, quando o Pedro levanta a espada e corta a orelha
de um soldado, Jesus disse assim: olha, Pedro, não faz isso não. Isso aí você está se comprometendo com a lei de causa e efeito. Porque se eu quisesse, uma multidão de anjos me tiraria daqui agora. Mas é da vontade do Pai dessa maneira. Então cumpramos a vontade de Deus. Então Jesus naquele momento nos disse que nos instantes mais difíceis que estivermos vivendo, o cumprimento da vontade de Deus deve ser estabelecida e vivenciada por todos nós, né? Então aquele momento ali, né, assumiu uma conotação particular por ele estar certo de não ter sido abandonado pelo Pai. Claro que não estava abandonado, minha gente. Ele estava cumprindo uma determinação de deixar para essa humanidade uma orientação de como salvar-se a si mesmo. Dizem que o sangue dele lavou os pecados da humanidade. Por favor, por favor. Aí fica muito fácil para o homem pecador, né? Não. Naquele momento ali está dizendo: olha, se você quiser elevar-se ao Pai, carregue tua cruz até o Calvário e depois, de braços abertos, morto para este mundo de matéria pesada, densa, você se entregue a Deus. Então são muitos símbolos, muitos sinais ali no Calvário, que nós não podemos analisar assim como se Jesus estivesse morrendo de medo, né? Jesus estivesse apavorado, tivesse isso, tivesse aquilo. Minha gente, isso não tem justo, não tem justiça nisso, não tem lógica. Um espírito crístico jamais ficaria apavorado pela ação iníqua do homem. Se um daqueles homens ali levantasse o látego para cortar suas costas, como fizeram, bastava um olhar dele, que ele pararia aquele homem no ar, não pegaria nele. Ele fez isso lá naquela hora que ele vai no templo, e estavam vendendo lá coisas, e ele, com a presença dele, ele derruba aquelas mesas todas. Derruba não, ele cria uma situação que as pessoas saem apavoradas, derrubando as mesas. Jesus não derrubou a mesa de ninguém, ele não faria isso. A presença dele, o magnetismo dele, fez aquelas pessoas saírem apavoradas, medrosas. Aí sim o homem tem medo, Jesus não. Em momento nenhum nós devemos aqui ficar pensando que Jesus teve medo daquilo que ele fez. Ele não estava fazendo prova nenhuma. Ele já é o Cristo, gente. Quem tem medo é quem está fazendo prova, quem está espiando, como nós. Ele não, ele já é o Cristo. Ele estava naquele momento trazendo as lições que nós precisamos. E aquilo tudo ali que ele viveu foi tudo lição. Ele tem toda a condição, né, de estar muito tranquilo naquilo ali, como ele estava tranquilo, muito tranquilo, né? Dizem que ele falou assim: meu pai, por que me abandonaste? Isso é um erro de tradução, isso é um erro de audição de quem estava lá. Porque ele falou: Eli, Eli, lama sabachthani, foi o que ele disse em aramaico. E as pessoas entenderam que ele falou: Eli, Eli, lama sabachthani, que é diferente. Sabachthani é glorificar, sabachthani é abandonar. Quem falou isso foi Davi. Aí Davi, tudo certo. Mas Jesus não. Jesus falou: meu pai, como me glorificas? Né? A sua morte, né, inseria-se na dinâmica de glorificação do Filho pelo Pai. Está vendo? É isso que nós estamos falando. Não era fácil compreender o modo divino de agir, quando a cruz despontava com toda a sua crueldade. Na perspectiva divina, porém, a morte de cruz representava a subjugação do poder do mal e da injustiça e o triunfo dos senhores do Pai na vida do Filho Jesus. Da cruz proviria a vida nova e gloriosa, penhor de redenção para a humanidade. Muitas vezes nós percebemos aí, né, pessoas iníquas, pessoas más, terrivelmente más, achando que estão ganhando. Mas como isso é enganoso, né? Pessoas que realmente, olha, não tem a menor noção do que é viver no universo. O universo tem seu padrão.
O padrão do universo é de elevar as criaturas para o Pai, porque o universo é dirigido pelo Pai. Então, tudo que mora no universo tende a elevar-se para o Pai. Aí ficam umas pessoinhas aí bobinhas, né? Achando que mandam, que fazem, que acontece, né? Que eu mato, mando matar. Coitados. Não estou entendendo nada. Absolutamente nada. Estão perdendo tempo, estão se prejudicando, porque a cobrança virá um determinado momento. Jesus falou assim, olha, toda árvore que o meu Pai não plantou será arrancada. E é mesmo. Toda a planta que Deus não planta, não vinga. Ela pode até dar um arzinho de vida, mas é muito pouco. A primeira tempestade, ela cai, ela morre, ela desnutre, né? Então essa mensagem da cruz ela é muito profunda para todos nós. A gente tem que saber lidar, né, com todas essas informações do Evangelho, porque senão nós vamos nos perder aí, achando que Jesus teve medo, que Jesus foi aquele espírito que na hora da prova tremeu nas bases, sabe? Olha, a gente vê, né, Pedrosa, tantas execuções que teve aí pelo mundo, e que os que estavam sendo executados estavam em plena paz. Plena paz. Eu vi um dia desse aí, passou um vídeo da execução de um sujeito aí pelo fuzil. 10 fuzis apontados para ele. E ele em paz, completamente em paz, né? Pela se Jesus ia ficar nessa situação de meu pai só me abandonou e tal. Nós não vamos colocar sentimentos humanos num Cristo. Perfeito, Guaraci. Principalmente os cristãos do primeiro século ali, segundo séculos, que eram lançados às bocas das feras vorazes, né, no circo de Nero. Outros como tochas vivas, né, porque eram queimados vivos. E, no entanto, estavam tranquilos, serenos. Né? Meus queridos irmãos, no programa de amanhã nós vamos falar sobre um novo assunto. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Um amigo inesquecível. Eram 2 irmãos que se amavam. André era o ídolo do irmão menor, Gabriel. Tinham longos papos, falavam de tudo e sobre tudo. O pai, no entanto, tinha olhos somente para André. Jogador de futebol, trazia glória para seu currículo de pai. Acompanhava todos os jogos e os comentava, no lar e com os amigos. Aquele filho era o seu tesouro. Um dia, de forma abrupta, um acidente de trânsito roubou a vida desse tesouro. A mãe não conseguiu administrar a perda. 4 meses depois, ainda se movimentava como se fosse um autômato. Não prestava atenção ao seu entorno. Esquecera que tinha outro filho para amar e zelar. Para ela, a vida se encerrara ao entregarem à terra o corpo do seu menino de 19 anos. O pai reagira com raiva surda que extravasava por tudo e por nada. Gabriel se tornara invisível. Não era visto, não era ouvido. Sofrendo terrivelmente a ausência do irmão querido, amargando saudades, queria ser abraçado, acolhido. Sem chance. Certo dia, voltando da escola, desejando quebrar o clima de tristeza, mostrou a medalha que ganhara em concurso literário na escola. Que importância tem isso? Foi o que lhe disse o pai. Para que serve escrever histórias? Por acaso pensa que isso fará de você um homem de valor? Você é um inútil, não sabe fazer nada, não serve para nada. Você é quem deveria ter morrido. Gabriel sentiu como se fosse esbofeteado, pisado, esmagado. E foi para seu amigo Cris, de 12 anos, como ele, que confidenciou sua amargura e seu desespero. Repetiu as palavras ouvidas e deixou que a fonte das lágrimas lhe lavasse a alma e a face. Cris era dessas almas sofridas, amadurecido num lar em que faltava o pão do corpo e do espírito. Abraçou Gabriel
Deixou-se esgotarem as lágrimas da desesperança e depois falou: Você tem muito valor. Deus deu a você o dom de contar histórias. Se seu pai não vê isso, é porque não tem sensibilidade. Não se deixe abater. Continue escrevendo. Use o talento que tem. Você poderá se tornar um grande escritor. Sabe como são raros os bons escritores? Aqueles que manejam as palavras, criando imagens para os leitores. Aqueles que descrevem um poente de ouro, uma noite de estrelas, uma lua de prata com sinais gráficos que dançam aos olhos de quem lê. Vinte anos depois, casado, com uma carreira de sucesso, Gabriel colocou nas páginas de um livro a história de uma amizade que atravessou o tempo. Uma amizade inesquecível, assinalou nas linhas finais. Afinal, quem teve um amigo tão valioso como Cris aos 12 anos de idade? Existem pessoas que enxergam além do comum e descobrem pedras preciosas entre o cascalho do cotidiano. Existem outras, insensíveis, que nada veem que não reluza como ouro, que não produza recursos amoedados. Há pessoas que têm o condão de promover as outras, de incentivá-las a concretizar seus sonhos e a sonhar grande. Nada pequeno, minúsculo, porque afinal, o Pai que nos criou é o dono de todas as potencialidades, de todas as coisas, de todo o universo. Estimulante ouvir a essas pessoas que adoçam suas palavras com a credencial do afeto. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, estamos reunidos em seu nome, pedindo as suas bênçãos em forma de luz, para nós aqui no programa e para todos os nossos amados irmãos ouvintes, bem como seus familiares. Pedimos, Senhor, também a vossa intercessão pelos sofredores da terra, aqueles que se encontram encarcerados, nos leitos de dores, passando por muitas provações. Sabemos que são necessárias para o nosso crescimento espiritual, mas te pedimos, Senhor, que amenize por caridade essas dores, que elas sejam mais suaves para suportarmos o peso da nossa responsabilidade. Em seu nome, Senhor, de todos os nossos protetores espirituais, nós te rogamos a paz, não a paz do mundo, somente essa paz que tu pode nos dar. E assim seja, graças a Deus. Meu querido irmão Guaraci, suas despedidas. Eu deixo meu abraço a todos os nossos ouvintes, Pedrosa. Que eles tenham uma noite de paz, assim como nós, né? E amanhã a gente volte firme para continuar nossa busca de Jesus aqui. Feito, Guaraci, realmente. Muito obrigado pelo seu apoio aqui no programa. Boa noite para você, boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer.
seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.